Neste momento em que todos estão de reverência com Deus, continue assim, porque neste momento iremos passar para o momento de reflexão e a mensagem do nosso boletim. É triste falar, amados irmãos, sobre esse tema que temos em nosso boletim, mas é uma coisa que deve ser aplicada, porque o Santo Irmão Aldo quer o bem de nós. Por isso que o título do boletim diz assim: fofocas, calúnias, difamação, injúrias e principalmente mentiras. Por isso que em tempos de redes sociais, de um convívio social mais extenso e próximo, cada vez mais comum vermos pessoas, é lamentável, mas se agredindo através de comentários nocivos, seja por questões pessoais, religiosas, políticas e tantos outros motivos. Por isso, amados irmãos, que a fofoca, a calúnia, as difamações, mentiras, injúrias são denominados crimes contra a honra, tipificados no Código Penal brasileiro no artigo 138, 139 e 140. Ou seja, se essas más qualidades já são crimes perante as leis dos homens, imagina, amados irmãos, perante a lei de Deus. Porque Deus não falha, Deus é perfeito em tudo. Igual nós tivemos uma mensagem no boletim que diz que Deus, o Pai, Ele cobra débito por débito as nossas contas. Então vamos fazer diferente. Por isso que a Igreja Apostólica, através da Santa Borrosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, nos deram uma doutrina e uma disciplina perfeita que rege e moraliza um Filho de Deus, sempre nos ensinando que essas ações perigosas, que é a fofoca, a calúnia, a difamação, difamações, mentiras, injúrias, não devem fazer parte da vida e do proceder de um verdadeiro apostólico. Por isso, amados irmãos, que nós devemos proceder, ou seja, devemos fazer a partir de hoje uma profunda reflexão sobre como temos usado, principalmente o nosso falar, a escrita, o relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso amigo, com o nosso colega de ministério, se usamos para o bem ou para o mal. Se o uso não for de respeito e consideração e amor ao meu próximo, nós hoje necessitamos rever o nosso proceder e nos empenharmos num processo de mudança para moldarmos o nosso agir nos preceitos que aprendemos nessa Santa Igreja e que a Santa Borrosa e o Irmão Aldo muito lutaram por isso. Por isso que a santidade, ela deve envolver todo o nosso ser, inclusive o nosso falar. De nosso ser devem proceder, amados irmãos, palavras que edifiquem, palavras que fortaleçam. Olha o que o nosso divino amado apóstolo São Pedro afirma dizendo: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, amados irmãos, nessa questão entra a palavra caluniar. A calúnia, ela consiste de uma mentira que uma pessoa contou, ou seja, contada sobre alguém agindo de má fé. Ou seja, em termos legais, caluniar é acusar alguém publicamente e indevidamente. Por isso que proferir calúnias é dizer afirmações falsas sobre alguém, de forma que ofenda a honra daquela pessoa.
Ou seja, praticar a calúnia faz do indivíduo um caluniador. E o ato perante a lei dos homens pode ter uma consequência judicial. E perante a Deus, amados irmãos, essa lei ninguém escapa. Talvez muitos escapam da lei do homem, mas de Deus, igual diz, é cobrado débito por débito, dívida por dívida. Por isso, amados irmãos, hoje é a oportunidade de muitos que têm esse sentimento que está devastando principalmente o planeta. Eu digo planeta porque a humanidade, a Terra, acabando com casamentos, separações de famílias, filhos que estão perdidos, mães que choram tanto por causa de uma simples palavra, é caluniar. Então, irmãos apostólicos, é tempo de estarem vivendo em espírito hoje e não permitam que as más ações encontrem terreno propício e finquem raízes no seu coração. Portanto, olha que diz no boletim: vigiem e sejam fiéis. Eu digo uma coisa a todos os irmãos que aqui estão presentes, aos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa. Nós temos uma arma tão poderosa que é a Santa Vó Rosa, que Jesus implantou, que é a oração. Se nós temos dúvida em nosso coração, amados irmãos, se ajoelhe, essa sabedoria para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, ele vai te ajudar. Fale com eles, fala: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu tenho dificuldade, eu estou agindo de má fé, não estou levando corretamente a mensagem que o Irmão Aldo implantou e a Santa Vó Rosa deixou. Eu garanto, amados irmãos, que se nós pedirmos com fé, a Santa Vó Rosa sempre dizia que a nossa fé, ela remove montanhas. Então, basta nós praticarmos, compreender, principalmente os mistérios de Deus. Por isso que nas Sagradas Escrituras nos afirmam que Deus não aprova a mentira, nem a falsidade, e por isso a pessoa que calunia, ou seja, o caluniador, ele está em pecado. Não devemos fazer intrigas sobre outras pessoas, mesmo o que nós dizemos seja verdade. Mas, amados irmãos, muitas vezes nós falamos aqui uma verdade a um colega nosso, um amigo de ministério. Talvez vamos comparar um colega de ministério, um pastor. Falamos que ele tem umas qualidades legais, umas qualidades bonitas, mas lá na frente outro já vai mudando aquela qualidade, vai falando coisas terríveis que degrinem a imagem daquele pastor. Então começa como uma coisa boa, igual diz no boletim. Às vezes a pessoa está dizendo a verdade, mas muitos vão aumentando, igual eu disse ontem, vira numa bola de neve, e a integridade daquela pessoa vai por água abaixo. Então devemos ter muito cuidado, amados irmãos, para saber o que conversamos, o que falamos, ter cautela, conversar com a pessoa correta, você vai passar a informação. Por isso que São Paulo afirmou na epístola a Tito, dizendo assim: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. E depois na epístola aos Colossenses, olha o que diz: as nossas palavras, elas devem ser temperadas como sal, ou seja, temperadas com o sal, ou seja, as nossas conversas, elas devem ser edificantes, produtivas, sem calúnias e nem fofocas. Amados irmãos, eu quero dizer, não estou comentando que aqui existe isso, jamais. Estou apenas seguindo a mensagem do boletim. Quantas vezes nós se reunimos em grupos de colegas de ministério, pastores, coral,
Por que nós não se reunimos para falarmos coisas boas da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo? Por que ficar comentando, caluniando da vida das pessoas que bem traz essa pessoa? É tão maravilhoso chegarmos, igual o pessoal diz, em rodas de amigos, de colegas, estarmos conversando coisas edificantes, coisas sobre o coral, sobre música, sobre hinos, contando as histórias da Santa Avó Rosa que são mais lindas e perfeitas, do Santo Irmão Aldo. E vejam, o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, ele passou por isso, por calúnias, injúrias e tudo que os irmãos imaginarem. E sabe o que ele disse a essas pessoas que fizeram esse mal a ele? Se eles pedirem perdão, eu os perdoo. Vejam que coração maravilhoso que o irmão Aldo tinha. Era uma humildade que não podemos enumerar. Outro que tinha uma humildade maravilhosa era Jesus, amados irmãos. Mesmo estando naquela cruz, sendo sacrificado, caluniado, injuriado por todas as coisas em sua vida, ele olhou para aqueles soldados e falou com o Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, amados irmãos, por que vamos gerar fofocas, intrigas, lançar em redes sociais, devastar vidas, casamentos, às vezes colocar até a integridade do nosso conselho, da igreja apostólica? Eles não merecem. Vamos pensar mais sobre isso, porque igual diz a mensagem, difamar. A difamação é um ato de imputar uma conduta ofensiva, gerando má fama a alguém. Ainda que o fato seja verídico, igual eu falei, não importa, vai ofender a reputação daquela pessoa. Então por isso que nós devemos sempre respeitar uns aos outros. Se pudermos, amados irmãos, eu lembro que a Santa Avó Rosa disse a vários pastores, quem transmitiu essa mensagem foi o bispo, nosso saudoso bispo. E quando estamos ouvindo alguém falar, é melhor nós ouvirmos mais e falar menos, para que não possamos cometer coisas erradas. Por que difamar as pessoas? E olha que no Código Penal brasileiro, a difamação, ela é um crime definido pelo ato de desonrar alguém, divulgando informações a respeito do outro, gerando o quê? Descrédito, principalmente da sua imagem pública. Só que lamentavelmente, a satisfação de alguns é observar a vida alheia, é destacar o erro, apontar o dedo, e às vezes é prazeroso para esses falarem da vida do próximo. Muitas vezes, amados irmãos, nós apontamos o dedo a alguém e não vemos que os nossos próprios dedos estão apontando 4 vezes mais para nós. Então, devemos ter muito cuidado com o que fazemos em nossa vida. Por isso, amados irmãos, vamos fazer diferente, vamos fazer o que o conselho pede. Dirige com tanto amor. Ele diz assim, recomendo que façam hoje uma análise no seu proceder e peçam perdão dos seus atos inconsequentes e pecaminosos. Olha o que São Timóteo escreve: nos últimos dias, ou seja, sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, muitos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres
que amigo de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha que São Timóteo diz, tudo esses exemplos que eu citei, ele diz assim, foge também destes. Então, se você está participando de algo errado na sua vida, ou ajudando, foge desses que estão querendo te derrubar, te levar para as armadilhas que o inimigo tem a oferecer. E São Tiago, ele afirma assim, se alguém se considera religioso, olha, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua própria língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Igual eu disse ontem, amados irmãos, não adianta nós termos 30, 40, 50, 60, 70 anos de ministério na igreja, mas se não soubermos seguir esta mensagem que o irmão Aldo deixou, não refreando a nossa língua para os erros, para as extravagâncias, do que adianta estarmos na igreja? Por isso que a sua religião não tem valor algum. São Tiago que diz isso. Então, irmãos, não falem mal, principalmente uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala principalmente contra a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como um juiz. Então, amados irmãos, injuriar, ou seja, a injúria, é quando uma das partes diz algo desonroso e prejudicial diretamente para a outra parte, ofendendo a dignidade, a honra e o decoro. Injuriar é o mesmo que ofender outrem, tem origem na palavra injustiça e corresponde àquilo que é injusto, ou seja, o contrário do que é direito em termos penais. Ou seja, o direito define a injúria como um dos crimes contra a honra, assim como a calúnia e a difamação. E mais um tema que entra nessa questão, a mentira. Mentira é a afirmação de algo que se sabe ser falso, não contar a verdade ou negar o conhecimento sobre alguma coisa que é verdadeira. Então, amados irmãos, a mentira é o ato de enganar, de iludir, igual diz, ludibriar. Contar uma mentira consiste em falar algo que não é verdade para alguém, o intuito de que essa pessoa acredita. Isso que mentir é o sinônimo de enganar, além de ser uma das ações praticada por quem possui intenções maliciosas em relação ao outro. Por essas razões, a mentira, ela é considerada um ato imoral, pecaminoso e, vejam, até criminal. Normalmente a mentira, ela nasce da necessidade do mentiroso em obter algum proveito ou se livrar de alguma situação que o incomode ou incrimine. Por isso que o Filho de Deus jamais deve compactuar com a mentira, com a falsidade. Por isso que a nossa palavra, ela deve ser sempre verdadeira, sempre positiva. Por isso que quando alguém te perguntar algo, seja sincero, seja objetivo o que vai dizer. Porque lá na frente vai fazer diferença. Se você estiver mentindo, a verdade vem à tona, não tem como esconder. Por isso que essa condição se aplica em todos os aspectos da nossa vida, seja profissional, pessoal, religioso. Por isso que as advertências deixadas por Deus quanto a este pecado são bem claras. Olha que São Pedro diz ao afirmar: quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más,
não contem mentiras. Lembre-se o que está escrito em Êxodo: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, e sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então, amados irmãos, lembre-se do que está escrito em Êxodo. Muito cuidado para não fazerem declarações falsas de alguém, porque vocês estarão compactuando com o erro, serão testemunhas mal intencionadas. Por isso que devemos ter muito cuidado. Fofocar. A fofoca, ela consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contá-la a uma ou a várias pessoas. Por isso que a fofoca é a prática de uma pessoa xereta, mexeriqueira, que tenta descobrir fatos ou segredos sobre alguém, como compartilhar com outras pessoas. Em muitas ocasiões o fato partilhado pode nem ser verdade, mas é divulgado de qualquer forma, ou seja, de igual forma. Então, amados irmãos, vamos a partir de hoje prestar muita atenção sobre esse quesito da fofoca, porque muitas vezes nós lançamos, principalmente num mal que está acabando com a vida da família, da sociedade, que é as redes sociais. Muitos espalham um comentário maldoso, uma fofoca, e ela desanda entre as redes na rede social, internet, para vários lugares, e vira uma bola de neve, não tem volta. Às vezes lançam coisas que prejudicam a vida de um irmão de ministério, de um colega, às vezes até do conselho, é triste dizer. Então, amados irmãos, tenham muito cuidado com o que fazem, porque eu quero dizer uma coisa sinceramente, de coração, a todos os irmãos internautas, aos ouvintes da Hora Milagrosa. Quantas pessoas que neste momento, amados irmãos, perderam a salvação, igual disse ontem, perderam a sua vida, por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira, por causa de uma injúria, de uma calúnia. Por que eu digo isso, amados irmãos? Porque eu fico imaginando essa pessoa que tem a prática de fazer fofoca, que é xereta, igual diz o bonitinho, mexeriqueira, que lança aquela fofoca numa rede social, ou entre amigos e colegas e grupos. Como é que fica o sentimento, o coração daquela pessoa? Saber que aquela fofoca que ela lançou vai destruir a vida do seu colega, de uma família talvez. Talvez essa pessoa venha a perder a sua salvação lá no mundo. Sai da igreja, um jovem, um irmão, um membro, um irmão que canta no coral, um irmão de um pastor que tem tantos anos de ministério, um obreiro, perde a sua vida por causa de uma simples fofoca, um comentário, uma injúria. Então, amados irmãos, façam o que a Santa Vó Rosa pede, que o irmão Aldo quer. Façam o bem, estendam sua mão uns aos outros, sejam objetivos no que vão fazer da sua vida. Não façam esse mal que está acabando com muitas vidas. Por isso que diz o boletim que um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas para se sentirem superiores, principalmente importante, para se sentirem melhor que os outros. Por isso que um fofoqueiro gosta de achar que ele é uma fonte importante de conhecimento. Mas, irmãos, eu digo de coração, essa pessoa está se enganando muito. Ela não sabe do mal que ela está fazendo àquela outra pessoa. Falando muitas vezes das falhas, dos momentos vergonhosos daquela pessoa, de outra pessoa, sem autorização da mesma. E olha que isso é um crime. Se falar, injuriar, caluniar um irmão, então tome muito cuidado com o que dizem, com o que vão falar,
Por isso que em Provérbios temos duas afirmações muito significativas para nós meditarmos. Diz assim: quem esconde o ódio em lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo, e quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Por isso que o Divino Mestre Jesus afirmou que o que contamina o homem não é o que entra em sua boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Igual eu falei, devemos ouvir mais e falar menos. Saber o que vamos falar corretamente com as pessoas, para não ofender, para não caluniar. Se muitos têm dúvida, peçam sabedoria para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, que ele vai te ajudar. São Paulo afirmou aos Efésios, dizendo assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então vamos falar coisas boas, igual eu falei. Vamos falar da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, lembrar dos milagres, das coisas tão lindas que eles fizeram por nós, lembrar dos fatos importantes da Igreja Apostólica. Em vez de falar comentários e fofocas, vai ouvir um hino, vai tocar, vai cantar, fazer algo importante que edifique a sua vida. Isso que o Irmão Aldo quer de nós, que sejamos sempre perseverantes, vigilantes, cuidadosos em tudo que vamos fazer na nossa vida. Por isso, estimados irmãos, essa mensagem não sou eu que estou falando, é a Santa Avó Rosa, é o Irmão Aldo que deixou para nós. E como a finalidade desta mensagem, ela não é acusar ninguém jamais e tampouco julgar a ninguém, mas sim como um alerta, um conselho amigo para falar a muitos corações que, por observâncias dos preceitos da fé, da doutrina e da disciplina apostólica, se deixam se levar pelas coisas aparentes desta vida e os afastam de Deus e dos seus santos. Então, amados irmãos, façam o que o Irmão Aldo quer, a Santa Avó Rosa quer. Igual eu disse ontem, há muitos irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui, aos nossos internautas. O nosso Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa são como um pai, como uma mãe. Eles querem o nosso bem. Eu me lembro de um fato, de um jovem que não seguiu o que o Irmão Aldo pediu corretamente. Ele seguia rumos incertos, caminhos perigosos, igual diz a mensagem do boletim. Ele conversou com o Irmão Aldo pessoalmente, teve a oportunidade, quando o Irmão Aldo estava aqui na terra ainda, em seu corpo. Olha o que o Irmão Aldo disse para ele: jovem, tome muito cuidado, esse caminho que você segue é muito perigoso. Ele falou: olha, quantas vezes eu, a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo tivemos na sua casa lá para te ajudar, por causa da sua arrogância, ignorância e tantas outras coisas, não pudemos te ajudar. Então esse jovem, ele veio ouvir o conselho do Santo Irmão Aldo, veio a obedecer, a seguir corretamente. Hoje segue firme a sua vida, o seu ministério na Igreja Apostólica. Eu quero dizer, amados irmãos, quantas mensagens que nós temos no nosso boletim. Olha que são milhares. Se eu fosse pregar, ficaria a noite toda. Mas vamos seguir o que o Irmão Aldo pede através desse boletim. Se nós seguirmos o que o Irmão Aldo pede, ou seja, vamos supor, nosso coral cantou hoje belíssimos hinos. Se uma palavra nosso coral cantou seja o suficiente para salvar uma vida para Deus, Santa Avó Rosa e Irmão Aldo ficam muito felizes. Também através da mensagem, esse boletim, que uma palavra seja o suficiente para ajudar um irmão, uma irmãzinha, aos internautas. Que honra saber que o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, a sua palavra está ajudando a muitos corações. Por isso, sejam prudentes, cautelosos em seu falar, no seu agir, no seu proceder, pois ações indevidas, mentirosas e caluniosas ferem a sua alma, quebram a harmonia e uma convivência salutar. E em paz
entre irmãos, filhos de Deus, muitas vezes afetando ao seu próximo, causando desconforto, abatimento e muitas vezes até afastamento do convívio apostólico. Por isso, então, sigam o exemplo de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que mesmo conhecendo a nossa alma, o nosso coração, o nosso pensamento e as nossas vontades, nunca expuseram nenhum de nós ao ridículo e difamação, ou seja, calúnia ou a mentira. Sempre foram verdadeiros, sinceros, como deve ser todo filho de Deus que almeja alcançar o reino dos céus para toda a eternidade. Portanto, quem for tentado a falar ou escrever mentiras, fofocas, calúnias ou tentação, lembrem-se do nome glorioso de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e peçam em oração sabedoria para conseguirem vencer esse mal, ou seja, esta tentação que assola muitos. Então, amados irmãos, eu não vou prolongar muita mensagem porque meu tempo está curto, mas eu quero só relembrar uma palavra. A Santa Avó Rosa deixou como um exemplo maravilhoso para nós, dizendo assim, ela falou isso várias vezes, ensinou assim naquela época, dizendo que quando alguém te atacar uma pedra, olha o que ela dizia: eu ataco o pão, porque se essa pessoa não é de Jesus, ela não tem pão para me dar, ela vai me atacar só pedra. E a avó dizia assim, com tanta alegria: eu ataco o pão porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Porque no reino das trevas só existe maldade, crueldade, injúrias, calúnias, mentiras, fofocas. Agora eu sou de Jesus, não tenho maldade no meu coração, porque eu pertenço ao reino dos céus. Aí a avó dizia assim: então, eu atiro o que eu tenho, eu atiro o pão. Palavras da Santa Avó Rosa. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que a avó queria dizer sobre essa reflexão, mas a avó esclareceu sobre isso, sobre a sermos perdoadores, não humilhar as pessoas, não caluniar, não ofender, não mentir. É um sentimento terrível que acaba com tantas famílias. E a avó falou assim, que nós somos defamados, ou seja, caluniados através de fofocas ou mentiras. Olha o conselho que a avó deixou. Você que está passando por momentos difíceis, joga no rio que ele carrega para o mar. Muitos dos irmãos talvez não entendem o que a avó quis dizer nesse mistério tão lindo. Ela quis dizer que às vezes o silêncio é a melhor resposta, ou seja, o calado vence. Se uma pessoa briga, ou seja, mente, calúnia, faz fofoca contra você, a avó dizia assim: se você briga com aquela pessoa, os dois estão no mesmo tom de igualdade e nenhum merece a misericórdia, porque os dois são briguentos. Agora, se nós somos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, essa pessoa não tem raiva, nem ódio, nem vingança, porque esse sentimento não são de Deus e nem de Jesus. Se nós somos ligados a Deus, nós não temos medo de nada, nós temos amor, temos temor em nosso espírito, misericórdia, temos perdão, paciência e entre tantas coisas boas. Por mais que nos provoquem, nos caluniem, façam mentira, você não sente raiva e ódio de ninguém. E não escandalizamos a igreja e a ninguém, e mostramos que a nossa humildade, mas não uma humildade fingida ou uma humildade de uma pessoa fanática, que gosta de se aparecer, mas de ser bondoso só na aparência. Não, nós devemos perdoar de coração e sem fingimento, e não guardar sentimento nenhum de ninguém jamais. Porque Deus, o Pai, quando Ele perdoa, está perdoado. Ele não guarda sentimento. Eu, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, não tem sentimento nenhum de nós. E nós também devemos seguir esse lindo exemplo.
Amém. Vamos finalizar a nossa reunião com o coral, com o título do hino Linda Marcha.
Amém. Quero só avisar os irmãos, quando finalizar a reunião, que fiquem em seus lugares, que o nosso regente quer passar um recado. Quero agradecer a todos os irmãos, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, aos membros que aqui estão presentes, que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a cada um pelo seu esforço de estar aqui presencialmente nesta santa reunião esta noite. Quero agradecer aos meus colegas de ministério, pastores, diáconos, diaconisas. Que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a cada um. Continue sempre exercendo o seu ministério, fazendo sempre com amor e com dedicação. Também quero agradecer ao nosso coral, ao nosso regente, a todos os componentes do coral, músicos, os irmãos da filmagem, do som, a todos. A Santa Avó Rosa abençoe grandemente a cada um dos irmãozinhos do coral e continue sempre avante, sempre cantando para a Santa Avó Rosa e para o santo e bendito irmão Aldo. Neste momento peço carinhosamente a todos os irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos esta santa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, vamos orar. Santíssimo Pai, nosso Deus, Senhor, não tem coisa melhor do que saber que o Senhor está presente, ou seja, a sua presença aqui conosco. Sentimos uma alegria que nós não conseguimos expressar através das palavras, uma alegria sem igual, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, está voltado para nós neste momento. E é por isso, querido Pai, que humildemente nós te louvamos, nós te adoramos, ao Senhor Deus, como o nosso único e o verdadeiro Deus, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus de Jesus, o Deus da nossa Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Louvamos o teu nome, Jesus. Aprendemos com o Senhor o verdadeiro amor e sabemos que o Senhor é o nosso melhor amigo, que deixou lindos conselhos para nós e teve a obra vicária mais linda e mais perfeita. Não podemos também esquecer o Senhor jamais, que foi perfeito em tudo em sua vida. O Senhor que tem misericórdia dos pobres, dos sofredores, nos comprou para Deus, ou seja, deu a sua vida por nós. Louvado também seja o teu santo nome, Mãe Virgem Maria Santíssima, que foi perfeita aqui na terra e teve o merecimento de ser a mãe de Jesus e também de todos nós. Neste momento, sabemos que a Senhora está estendendo o seu manto sagrado aos nossos irmãozinhos, aos nossos internautas, aqueles também que não puderam estar aqui neste momento. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a cada um. Santa Avó, Santo Irmão Aldo. Também não podemos nos esquecer o quanto aprendemos com seus ensinamentos hoje, nos ajudando a mostrar o melhor caminho para nossas vidas. Quero pedir também a ti, Santo Irmão Aldo, por esses pedidos que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que eles te pedem, vó, mas a senhora, junto com o irmão Aldo, neste momento, eu sei que a senhora, vó, está intercedendo por muitos dos irmãozinhos que talvez tenham dificuldade de arrumar um emprego. Eu sei que a senhora, vó, com seu poder, está abençoando esse irmãozinho, que abre uma porta de trabalho para ele, para aquela irmãzinha. Santa Avó Rosa, também muitos irmãos que colocaram aqui o seu nome nessa caixa de oração. Talvez tenha algum irmão que esteja acamado num leito de hospital, passando por problema em sua vida, dificuldades em todas as áreas. Santo Irmão Aldo e Santa Avó Rosa, neste momento eu entrego esses pedidos. Se for preciso, vó, leva até um milagre na vida desse irmãozinho que esteja precisando em sua vida. Isso neste momento, Santa Avó Rosa, quero pedir à senhora também que a senhora abençoe os nossos irmãos ao retorno dos seus lares,
que tenham uma nova semana que está por vir, que seja abençoada com alegria, com amor, com felicidade. E para o próximo fim de semana estejam aqui novamente, reunidos num só objetivo, que é buscar o verdadeiro alimento espiritual para nossas vidas. Também, Santa Avó Rosa, nesse momento despeça a todos com as bênçãos de Deus, o nosso Pai, com as bênçãos do seu Divino Espírito Santo, com as bênçãos da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Também com as bênçãos da nossa Santa e Bendita Avó Rosa, o nosso Consolador. E também com as bênçãos do nosso profeta Santo Irmão Nobre. Que eu desejo a todos neste momento, tenham paz, tenham alegria, tenham felicidade e muito amor no coração, para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, até a próxima oportunidade.